Olá, amada igreja, bom dia. É com muito prazer que estamos começando mais uma escola bíblica dominical. E hoje nós iremos estudar a lição número 6, Deus é amor. Vale a pena lembrar que nós já estudamos Deus é único e eterno, Deus é o Criador, Deus é onipotente, Deus é onisciente e onipresente e Deus é santo. E hoje nós vamos estudar Deus é amor. Vale a pena lembrar que esse trimestre estamos estudando a doutrina de Deus. Estamos estudando aqueles pontos básicos que mostram a verdadeira teologia a qual nós seguimos, que é a teologia de Deus e a qual está escrita na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E a lição de hoje ela está baseada no livro de João, capítulo 15, versículo 12. João, capítulo 15, versículo 12, que diz: "O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis." Cristo está querendo dizer o seguinte: não importa qual é o mandamento de vocês, não importa os mandamentos que vocês receberam, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. É isso que nós vamos estar estudando na lição de hoje. Para começar, o irmão está gostando da nossa escola bíblica dominical? Está vendo aí embaixo o like? Marque aí dizendo que o irmão está gostando da nossa escola dominical. Nós também estamos abertos aqui à mudança. Quantos irmãos têm mandado sugestões para cá, tanto de professores quanto de inclusão de novas coisas, novas atividades na nossa escola dominical, e nós temos adotado. Então, se o irmão quer participar também, por favor, envie sua opinião, envie seu comentário, ok? Marque aí dizendo que o irmão está gostando da nossa EBD. E nós vamos começar agora a nossa lição de hoje. Meus irmãos, nós lemos João capítulo 15, versículo 12. Agora eu convido para os irmãos, para nós lermos o capítulo 15, do versículo 1 ao 17. Nós lemos apenas o versículo 12, que diz que vos amei, este é o mandamento. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora vamos ler do 1 ao 17. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo, essas palavras que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque em mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vos estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no meu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, se der alguém a essa sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que fazer ao seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque todo quanto ouvir de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, como os irmãos viram aí a questão do texto bíblico de João 15, o amor de Deus ele é completamente incondicional, é um amor completamente diferente. E eu chamo novamente a leitura do versículo 9 ao versículo 12, que diz: como o Pai me amou, também eu vos ameis a vós, permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor de Deus, ele é completamente diferente. Ontem eu estava vendo uma reportagem no Jornal Estado de São Paulo do filho dos maiores banqueiros do mundo, o brasileiro Joseph Safra. E seu filho, mais ou menos alguns anos antes do pai morrer, saiu do conselho financeiro do banco, uma das maiores instituições financeiras do mundo. A família é uma das famílias mais ricas do país, com banco na Suíça, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, negócios espalhados pelo mundo todo. E um dos filhos, eles têm 4 filhos, esse banqueiro, e um dos filhos resolveu sair do controle da diretoria do banco. Ele quis partir para a carreira solo. E o velho senhor Joseph Safra, antes de morrer, tirou o filho do testamento. Excluiu o filho do testamento. Um outro exemplo nós temos do filho de Chico Anísio, o filho mais velho de Chico Anísio. A família era toda unida, brincava, trabalhavam juntos, mas só que tiveram uma briga muito feia antes do falecimento de Chico Anísio. Aquele que fazia o papel do seu boneco. Por causa disso, Chico Anísio deixou ele fora do testamento. É tanto que o testamento, o inventário está parado na justiça, porque esse seu filho, o filho de Chico Anísio, o seu boneco, né, que tinha um personagem conhecido como Seu Boneco, entrou na justiça pedindo o cancelamento do testamento. Tem um outro exemplo de amor, como é o amor entre os homens, né? Observe que esse amor é variável. Uma hora ele tá em alta, outra hora ele está em baixa, e o amor do homem é desse tipo. Quer ver um outro grande exemplo? Aquela jovem Suzanne von Richthofen, que matou os pais. Olha que espécie de amor. Quer ver outro exemplo? Aquela Lise Matsunaga, que matou o esposo e esquartejou. E isso nós temos vários exemplos. E ultimamente nessa pandemia, o que está acontecendo de feminicídio, principalmente na relação entre as famílias, tem mostrado cada vez mais que esse tipo de amor entre os familiares é um amor extremamente frágil, que ele se desfaz como se desfaz um sorrisal. Na mesma hora que ele está inteiro, na mesma hora ele se dissolve todo e acaba esse amor. Esse é o amor do ser humano, só que o amor de Deus ele é completamente diferente, ele é incondicional. Como diz o hino do cantor cristão Maravilhas Divinas. Os irmãos lembram do hino 7 do cantor cristão? Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilos vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu da terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Esse é o amor incondicional de Deus, um amor completamente diferente daquele amor que nós estamos acostumados a ver entre os humanos. O amor de Deus nos promove a alegria pelo menos por 3 razões. Quais são as razões? Não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus, deixa-nos perto de quem amamos, ele é fonte de nossa alegria, pois a alegria é plena quando sabemos que somos muito amados no Senhor. Esse é o amor de Deus, diferente daquele amor que nós conhecemos entre os humanos, entre os homens. O amor de Deus, ele é completamente diferente. O amor de Deus, ele é capaz de pegar o filho dele, sacrificar o filho dele em prol dos humanos. Esse é o amor de Deus, é um amor. Observe como as provas de amor que Deus tem para com os homens. Não é de guardar rancor, não é de guardar mágoa, é um amor de perdão. Nós vimos isso até no próprio Cristo na cruz. Imagina que ele estava lá diante de 2 presos sendo crucificados, e um implora para ele a salvação, e ele concede a salvação por meio da graça para aquele preso.
Essa é a forma de amor de Deus, um amor incondicional. E é isso que nós vamos ver agora. Inclusive, eu convido agora o nosso querido professor José Carlos para falar o seguinte: o amor de Deus nos leva a amar. E eu queria ouvir agora o irmão José Carlos falar um pouco sobre isso. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja sempre presente na vida de cada um de nós, não é? Um dia abençoado a essa igreja maravilhosa, a Igreja do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco, meditar um pouco sobre o amor de Deus. O amor de Deus nos leva a amar. E o texto áureo está em João 15:12, que diz assim: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Santo Deus, Pai de infinita misericórdia, louvado seja o teu nome. Meu Deus, no nome de Jesus, nos dê sabedoria e unção para falar da tua palavra, Pai. Abençoa essa escola dominical, ao nosso professor e ao nosso pastor, no nome de Jesus, e toda a igreja, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o amor é o centro de toda a revelação divina. O amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres, né, que possuem a capacidade de o demonstrar. O amor não se vê com os olhos. O amor é simplesmente sentido, e sentido com o coração. Nós não podemos pegar, nós não podemos segurar o amor, né? Mas nós podemos sentir, viver esse amor. Que ele seja sempre presente na vida de cada um de nós. O amor de verdade é a gente querer estar junto, por exemplo, da pessoa que nós amamos, junto da vida de alguém. E como é bom a gente amar e ser amado, ser correspondido. Isso é uma maravilha. Assim também essa nossa convivência com Deus. E Deus fala assim: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então, se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, com certeza você será bem-sucedido, meu irmão. Então, nós vamos falar hoje sobre o amor de Deus nos leva a amar. Sem ter a pretensão de esgotar esse assunto, porque ele é amplo, ele é vasto, né? Então, vamos procurar responder de uma forma bem sucinta. Qual é o sentido do amor? O que a Bíblia fala sobre o amor? O que o apóstolo Paulo fala sobre o amor? Quais são os atributos do amor? Como devo falar do amor de Deus para as pessoas, né? Nosso dia a dia, o nosso colega de trabalho. E o que acontece quando conhecemos o amor de Deus? E qual a importância do amor de Deus na vida de cada um de nós? Então vamos começar com qual é o sentido do amor? Amar é uma mistura de sensações que enche o peito e faz com que a vida fique mais alegre, que o fardo seja leve. O jugo de Jesus, por exemplo, ele diz assim: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amar é poder compartilhar essa sensação com alguém e se orgulhar de ver a pessoa amada sentindo também que está convivendo com a gente, ela também se sinta bem. Que ela queira estar com a gente e nós queremos estar com ela, né? Ou o que a gente estiver fazendo, tudo que a gente fizer, que a gente faça com amor, para sair bem feito. Deus só gosta da coisa bem feita, planejada, né? Então vamos fazer com muito carinho. E o que a Bíblia fala sobre o amor de Deus? Está lá em João 4:7, está dito: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. O amor é parte do caráter divino, sendo eterno, infinito, soberano e incondicional. O amor de Deus nos leva a amar, e está lá na lição de hoje, em João 15, de 12 a
a 17, que diz assim: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem frutos, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Que maravilha, né, meu irmão? A palavra de Deus, ela é eficaz, né? Ela penetra na alma, ela separa a alma do espírito. Que maravilha! E o que Paulo falou sobre o amor? Olha só que coisa maravilhosa, que palavra abençoada. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Está lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 8. E quais são os atributos do amor? Olha, eu vou destacar um aqui, que é a paciência. A paciência está entre uma das propriedades do amor, por ser uma virtude celestial. Também a liberdade. Que maravilha, Deus fez a gente livre, né? Nos deu livre-arbítrio, né? E espera que a gente cumpra esse papel, que seja obediente a Ele, que a gente respeite, né, o próximo. Que bom a gente conviver com pessoas que respeitam, né? Que respeita a convivência na nossa vontade, que seja fiel. A fidelidade é um atributo do amor. A generosidade, né, e a lealdade. Esses são os atributos que eu procurei destacar. Tem vários, né? Esses foram alguns, né? E como devo falar do amor de Deus para as pessoas? Ah, meu irmão, isso aqui é importante. Às vezes tem muita gente que só louva ao Senhor, só é crente um determinado dia da semana, mas nós temos que diariamente compartilhar, conviver com as pessoas, respeitando as pessoas, né? Demonstrando esse amor de Deus, amando as pessoas, que a gente sirva as pessoas. E procurar sempre obedecer a Deus, usar uma linguagem adequada, uma linguagem que agrade a Deus, que esteja no centro da vontade de Deus. Ou seja, a gente tem que dar um bom testemunho, né? Que vale, é uma das formas de você falar do amor de Deus para as pessoas. E o que acontece quando conhecemos o amor de Deus? Eu não sei o que Deus viu em você, em mim. Eu só sei que Ele nos chamou, né? E com certeza Ele viu o que ninguém viu. E Ele conhece todos os nossos defeitos, as nossas qualidades. Mas para Deus, você é muito especial, né? Não por ter um dom especial, né? Mas por nós mesmos. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Você já pensou que honra? Deus nos ama por completo, desde o início, desde lá que Ele criou lá no Jardim do Éden. Nada do que você faz, de bom ou ruim, pode aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por você. O amor dele é incondicional. Deus nos ama e quer que tenhamos comunhão com Ele. Olha, desde o princípio, Deus, no virar da tarde, Ele ia conversar com Adão e Ele quer continuar tendo essa convivência com você. Agora Ele diz assim: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós.
É simples, né? Vamos procurar se chegar a Deus, né? O amor de Deus é perfeito, incondicional, generoso e gracioso. Deus é amor. Na essência do seu ser, ele é um amor perfeito. Deus nos ama e está disposto a nos ajudar sempre. Ele deseja que encaremos o desafio da vida com mais esperança, com fé. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, para nos ajudar, levar a nossa carga, se a gente permitir. Eis que eu estou à porta e bato. Se você permitir, eu vou entrar e cear com você. Jesus diz assim: vinde vós, vinde, vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, é essa que é a convivência que Deus quer que a gente tenha com Ele, procurando sempre fazer a sua vontade, né? A estar no centro da vontade de Deus, né? Então, concluindo, meus irmãos, qual é a importância do amor de Deus na vida de cada um de nós? Olha, Deus fez tudo perfeito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. O amor de Deus em nossa vida transborda quando transforma a nossa maneira de viver. Falar da importância do amor de Deus é dizer como esse amor nos traz a paz, a segurança necessária para o nosso dia a dia. Nós temos que viver todos os dias meditando na lei do Senhor, na sua lei de dia e noite. Se a gente fizer isso, vocês já sabem, né? Nós seremos igual uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo que a gente fizer prospera. Meu irmão, a maior sabedoria do homem é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Vamos procurar fazer a vontade de Deus, a obedecer a Ele. Podemos demonstrar o nosso amor a Deus se a gente guardar os seus mandamentos. Está lá em João 14:15. E ao amarmos uns aos outros, está lá em João 13:34. Guardar os mandamentos verdadeiramente envolve o compromisso de obedecer a Deus e a sua palavra. Olha, meu irmão, a obediência é muito importante. Você sabia que Saul, ele perdeu o reinado dele porque ele desobedeceu ao Senhor. E Samuel falou para ele: olha, Saul, a obediência é melhor do que o sacrifício. Então Saul desobedeceu e ele perdeu o reinado dele. Quem ocupou foi Davi. Todos nós conhecemos essa história, né? Então o amor de Deus, ele não pode ser medido, porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está em João 3,16. Eu posso dizer, meus irmãos, com toda certeza, de que Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Lindo este hino. Eu vou pedir ao nosso irmão Gedeval que louve esse hino, porque é uma maravilha. Então, o amor de Deus, ele transforma a gente, ele muda, ele nos dá paz, nos dá aquela tranquilidade, né? E como é bom a gente conviver com pessoas que têm esse mesmo tipo de... que deixa o amor de Deus, que a gente conviver com os irmãos, e o Espírito Santo, ele opera maravilhas. Nós somos o templo desse Espírito Santo. Vamos conviver com essa paz no coração. Que Deus abençoe a todos, que dê a paz nesse domingo, que abençoe o nosso pastor, o nosso líder Gedeval. Um beijo no coração de cada um dos irmãos. No nome de Jesus. Amém. Ok, meu querido irmão José Carlos. E eu gostaria que os irmãos de casa também nos acompanhassem cantando. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, aparecer sem luz.
meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. O hino já é uma mensagem em relação a esse amor de Cristo, dito agora pelo nosso querido irmão José Carlos. Vamos ouvir agora um pouquinho, queria ouvir um pouco sobre o paradigma do amor, que está em 1 João do 4, capítulo 4, do versículo 7 ao 12, o paradigma do amor. Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Salvador Jesus seja sobre a vida de vocês, hoje e sempre. Encontro-me neste momento, a convite do irmão Gildeval, para fazer uma breve reflexão que está na primeira carta de João, capítulo 4, versos de 7 a 12, onde o autor da lição denomina de paradigma do amor. Quando neste momento suplico ao Senhor a orientação do seu Santo Espírito para tudo que vai ser realizado nesta manhã, para a honra e glória do seu santo nome. Leamos a palavra. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós. Enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, Jesus morreu em nosso lugar. Pagou o preço, dos nossos pecados, que deveria ser nosso. Ele morreu no nosso lugar. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita o seu amor. Esta carta de João, nós podemos chamar de a carta do amor, onde ele enfoca o amor de Deus para conosco, num amor incondicional, pois nenhum mérito tínhamos, e ele deu seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, vis pecadores. Por isso o autor desta lição chama de o paradigma do amor, o modelo do amor, algo sem precedente na história hoje. João, no seu livro, lá no capítulo 3, verso 16, ele não conseguiu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, de encontrar uma palavra, uma medida
que definisse o tamanho do amor de Deus, ele usou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, eis a razão porque o autor da lição denomina de paradigma do amor. Porque é, em verdade, um amor sem precedente na história. É um ilimitado amor, é um modelo de amor. Não é? Então, vemos a partir do verso 7 que Deus não nos sugere amar. Ele determina, é uma ordem, um imperativo para que amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus e ao amarmos os nossos semelhantes, estamos dizendo que somos nascidos de Deus e logo conhecemos a Deus. O verso 8 complementa, dizendo: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se nós não damos evidência que fomos impactados por este amor de Deus, não temos amor. A nossa natureza corrompida pelo pecado precisa ser vencida e impregnada por este amor real e verdadeiro, para que não venhamos praticar um amor teórico, só de palavras, omisso e negligente, que não agrada ao Senhor, mas sim um amor convincente em ações que revele ao mundo o amor de Deus em nós. Não ameis de lábios, diz a palavra. Há uma declaração do Senhor que diz: aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Uma grande verdade, né, amados? Religiosidade não agrada ao Senhor. A nossa natureza rebelde e egoísta jamais pode suplantar, pode falar mais alto do que este amor em nós, este amor de Deus, que deve viver em nós e mostrar a todos. O amor do cristão, um pelos outros e pelo seu semelhante, evidencia a nossa comunhão com Deus e a nossa filiação a este nosso Pai Celestial. E mostra também ao mundo que somos de Deus, que conhecemos a Deus, pois conhecer aí na Bíblia é algo muito mais profundo que um mero entendimento intelectual. Implica num relacionamento de maior profundidade, determinado pelo viver diário de cada cristão. Maior ou menor proximidade com Deus é determinado pelo viver diário de cada cristão. Os versos 9 a 11 redundam no fato de que a maior expressão do amor de Deus deu-se na morte do seu filho na cruz, aquele instrumento de vergonha e dor. E lá em Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em ter dado Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso alguém disse muito sabiamente: se você quer uma definição de amor,
Não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Então, finalizando a nossa reflexão, nós lembramos que Jesus, ao viver aqui na terra como homem, ele revelou Deus ao mundo. Mas Jesus não está mais aqui em forma humana. Então, de que maneira Deus se revela ao mundo? Deus se revela através da vida de seus filhos, através de nós. Os homens não podem ver a Deus, jamais viram a Deus. E o verso 12 reafirma isso. Mas pode ver Deus em nós. Ao permanecermos em Cristo, vamos amar uns aos outros. E esse nosso amor uns pelos outros revelará o amor de Deus ao mundo necessitado de salvação. Então se pergunta, será que quando o mundo olha para nós, está realmente vendo a Deus? E como é pertinente ao assunto, eu vou falar aqui uma ilustração bem rápida, que certa vez eu ouvi uma pregação, né, de um pastor aqui em Salvador, dizendo que, lamentavelmente, muitas igrejas de Deus hoje já não está revelando Deus através do seu viver. Que há muitas igrejas se parecendo com um grande saco de batatas, aquela batatinha inglesa tenra, delicada, onde uma pode estar machucada, a outra com um corte, a outra apodrecendo, a outra até já brotando. E quando abre aquela boca daquele saco, elas caem, uma para cada lado, indiferentemente, como está ocorrendo com muitas igrejas. E nós sabemos que há muita verdade nisso, sim. Então, amados, o que Deus quer realmente é que nós sejamos os seus continuadores aqui na terra, é que o mundo consiga ler a palavra de Deus no nosso viver diário, né? Porque o mundo carece com urgência de sair das trevas do pecado para essa salvação e nós somos os responsáveis. Então, realmente, façamos a vontade do Senhor, sendo o sal da terra, sendo luz do mundo e vivendo consoante a vontade do Senhor. Muito obrigada. Que o Senhor nos abençoe. Vou convidar outra professora para nos falar sobre o amor de Deus em ação. 1 João, capítulo 4, do 13 a 18. E ela vai nos falar um pouco sobre isso. Bom dia, meus irmãos, com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. O tópico da nossa lição hoje está falando sobre o amor de Deus em ação. E no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o Senhor deixa bem claro o seu amor em ação quando ele diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Neste versículo, meus irmãos, está implícito o plano de Deus para a redenção da humanidade, onde produz a vitória final de toda a raça humana e do Senhor contra o inimigo. O amor de Deus em ação, também nós vemos em Gênesis capítulo 6, a partir do primeiro versículo, quando o Senhor convoca o seu servo Noé e lhe dá todas as orientações para que ele construísse uma arca com toda a estrutura, pois em breves tempos veria o juízo pontual do Senhor e que a arca seria o lugar onde iria abrigar todos aqueles que ouvissem e aceitassem a pregação do arrependimento através de Noé. E desde então, Noé começou
não somente a construção da arca, como também anunciar o juízo de Deus sobre aquela nação, sobre toda a raça humana, através do dilúvio. Logo, irmãos, tudo que Deus cria, executa, fala e estabelece é fruto do seu amor. Quando dizemos que Deus é amor, nós estamos reconhecendo que as atitudes dele são atitudes ditadas pelo amor. Segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18, e Efésios capítulo 5, versículo 19, está lá confirmando esta explicação. O juízo e a justiça de Deus também são manifestações do amor de Deus em ação, com o propósito de preservar a nossa confiança e a nossa perseverança no propósito de Deus em relação à salvação e reconciliação da humanidade com Deus. O amor de Deus em ação também ele se manifesta de uma forma intensa quando Deus se revela através da pessoa. Obrigado, irmã Tereza. Vamos convidar um outro professor para falar Deus é a fonte de todo o amor. E para isso eu convido o nosso querido professor Ricardo João para nos falar um pouco sobre isso. Bom dia, meus irmãos. A gloriosa paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por mais essa EBD, ao qual nós vamos compartilhar com os irmãos o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 19 a 21. Né? Vamos lá, o capítulo 19 diz assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Que privilégio, né? Que privilégio sermos escolhidos por Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz também que Ele nos escolheu, né? Que nós somos filhos dEle. E Ele prova esse amor. A Bíblia diz lá em 1 João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Louvado seja Deus. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, seu Filho, para que eu e você tivesse acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, tivesse acesso à vida eterna, né? E a cada dia que nós acordamos, temos que fazer essa reflexão. Como está a nossa comunhão com Deus, né? Nós temos que nos questionar, né? Temos que buscar a Deus, perseverar em buscar Ele, porque não é mais a nossa vida, mas é a nossa vida direcionada pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele nos amou primeiro, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor que nós estamos aqui hoje, né? Que nós temos tendo o privilégio de ter essa EBD, estarmos ouvindo a palavra dele, né? Isso é motivo de muita alegria. E em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus por isso, que privilégio, né? Sendo ainda nós pecadores, Ele morreu por nós, né? E essa nossa reflexão, se está tendo essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ela tem que ser constante, né? Saber se nós estamos agradando a Deus, né? Se estamos debaixo da sua vontade, né? Ele nos amou primeiro, porque nós não tínhamos capacidade de amar a Ele, né? Nós, mesmo o Espírito Santo dele habitando em nós, nós não temos capacidade de entender a dimensão desse amor. Não temos a capacidade, porque se nós tivéssemos, com certeza
as nossas atitudes, nossos atos seriam bem melhores, né? E aqui o versículo seguinte, 1 João capítulo 4, versículo 20, que diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu, né? Esse versículo ele é muito forte, né? Ele fala a palavra mentiroso, né? E aí vai novamente a nossa reflexão. Como é que eu posso ter comunhão com Deus e não amar o meu irmão? Né? Como é que eu posso ter comunhão com Deus e o irmão passa do meu lado, eu viro a cara? Eu fico de mal, né? Parecendo uma criança mimada, pequena, eu fico de mal, tô de mal. Ah, irmãos, é tão séria essa parte aí, que a Bíblia diz que se você tiver um dízimo e tiver com atrito com seu irmão, você tem que ir até seu irmão, se resolver e depois dar o dízimo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar seu próximo como a ti mesmo. Se a gente tiver a dimensão disso, isso é a essência do Evangelho. Porque se nós não estivermos praticando isso, o nosso Evangelho se resume em religiosidade. Se resume em uma liturgia que não leva a nada a lugar nenhum. Aquela coisa, você vai quarta, vai domingo, trabalha, né? Tem gente que diz, eu estou fazendo a obra. Está fazendo a obra. E esquecendo da principal obra, que é Cristo. Está usando o corpo todo, menos a cabeça. Que adianta você fazer a obra? Está na igreja de manhã, de tarde, de noite. E não entender o que Cristo quer para você. A Bíblia nos relata de Marta e Maria. Uma estava trabalhando, né? Fazendo todos os afazeres de coisa. E a outra escolheu a melhor parte, que era estar ao lado de Cristo. Irmãos, não é quantidade, é qualidade. Não adianta eu ter quantidade e não ter qualidade. O meu esforço vai ser em vão. Se eu não tiver a consciência que eu tenho que ter comunhão com Deus, se eu não tiver a consciência que eu tenho que ler a palavra de Deus, que eu tenho que orar, não só por mim, mas por todos, que eu tenho que perseverar em aplicar a palavra dele na minha vida, o meu evangelho, ele é nulo, ele é estéril. Ele faz parte apenas de uma liturgia que funciona muito bem. Liturgia funciona muito bem, tudo está funcionando. Mas, porém, se não tiver comunhão, essa liturgia é nula. Ela não funciona para nada. Porque os objetivos eles não são alcançados. E o objetivo é que eu dê fruto. O objetivo é que eu cresça na graça e no conhecimento. O objetivo é que eu me questione como crente, né? Que eu me questione, que eu faça uma reflexão. Como é que eu posso amar Deus se eu não amo meu irmão? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? E aqui diz aqui, mas o versículo de João, 1 João 3,14 diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Já parou para fazer essa reflexão? Quem não ama seu irmão permanece na morte. Permanecer na morte, irmão, significa uma vida religiosa, infrutífera, que não leva a nada a lugar nenhum.
vida religiosa falsa, mentirosa. Mas como é que você pode amar seu irmão e falar mal do seu irmão? Que amor é esse? Em Tiago 4, versículo 11 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Ô irmão, você é juiz, é? Você que julga seu irmão, a Bíblia diz aqui que você é juiz. E no próximo versículo diz assim, ó: há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao trem? Aqui é Tiago 4, versículo 12. E se tiver algum litígio contra o irmão, vamos ver o que devemos fazer. Se tiver algum litígio com o irmão, o que eu devo fazer? Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 15 e 16, que fala assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhar-te a teu irmão. Mas, se não ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aí o versículo 16. O 17 fala assim: e se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar, a igreja considera como um gentio e publicano. A gente tem que agir debaixo da palavra de Deus. E no versículo 1 João 4, 21 diz assim: e dela temos um mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Ô irmãos, a gente tem que fazer essa reflexão, né? Porque senão o nosso culto é um culto infrutífero. Não adianta eu estar fazendo a obra segundo a minha vontade, e não estar fazendo a obra segundo a vontade de Deus. Né? Marta e Maria. Marta ou Maria? Essa é a nossa reflexão. Essa é a nossa reflexão. E lembrando sempre que Deus é a fonte de todo o amor. Se nós estivermos nele, se nós estivermos em comunhão com ele, nós vamos ter a capacidade de amar. Agora, se nós não estivermos em comunhão com ele, lendo a palavra, orando e perseverando em aplicar a palavra dele, nós não temos a capacidade de amar. Lembre-se, Deus nos amou primeiro. Lembre-se disso. Que todos os dias nós pecamos e Deus nos perdoa. E como é que você não quer perdoar seu irmão? Você é mais que Deus? Então fica essa reflexão. Nesse versículo, 1 João 4, 21, que diz assim: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse é o segredo. Amar ao próximo como a ti mesmo. O que você quer que eu gostaria que fizesse com você? Faça com seu irmão. Faça com seu irmão. Amar ao próximo como a ti mesmo. E lembre-se, Deus é a fonte de todo o amor. Se você estiver nele, você vai ter a capacidade de amar. Mas se você não estiver nele, você não vai ter a capacidade de amar. Amém? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima EBD, né? E um ótimo culto, né? Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a cada coração, né? Edificando para o crescimento do corpo de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, professor Ricardo.
Irmãos, eu termino a lição de hoje dizendo apenas o seguinte: não podemos ser de Deus sem amar o próximo como Jesus amou. Eu acho que isso resume a nossa lição de hoje. Quero agradecer a todos. Gostou da nossa BD de hoje? Clique aí embaixo dizendo que o irmão gostou e dizer que domingo que vem tem mais. Um grande abraço a todos.